Então vamos falar do último modelo de explicação global. E aí semana que vem a gente começa pelos modelos locais, né? Que são os protótipos e contra-exemplos. Então vamos lá. Um protótipo, né? Também prototype, é um ponto da base de dados que representa todos ou um subconjunto dos dados, né? Então seria um ponto representativo para explicar o seu conjunto de dados, explicar a predição para o seu conjunto de dados ou para um subconjunto deles, né? Geralmente é subconjunto, porque dificilmente eu vou ter um protótipo para representar todos, né? Vamos pensar, para facilitar, num problema que eu estou classificando dígitos, num OCR, né? Eu estou escaneando números escritos manualmente e eu quero reconhecer qual é aquele dígito, se é 0, 1, 2, 3, né? Nesse caso eu teria um protótipo para cada dígito, para cada classe, e esse protótipo seria aquele ponto que representa os meus pontos classificados como 0, por exemplo, e outro como 1, e outro como 2, que vai me dar um exemplo para falar, olha, é isso aqui que eu entendo que é o número 1. Quando eu vejo uma coisa parecida com isso, eu classifico como 1. Tá? E o contra-exemplo é o criticismo, né? Crítica. É um ponto que não é bem representado por nenhum protótipo. Tá? Então eu falo assim, olha, tem esse ponto aqui que nenhum dos meus protótipos está próximo dele, representa bem ele. Então, contra-exemplo é como eu falasse assim, olha, esse cara aqui é um cara que eu não tenho muita certeza do que eu estou falando. Se ele é um 0, se ele é um 1, se ele é um 2. Né? É pontos em que o classificador pode falhar. Tá? Então, aqui ó, tem um exemplo. Né? Então, os losangos são protótipos e as bolinhas são o contra-exemplo. Então, veja aqui. Os protótipos geralmente eles estão aqui numa região central de um subconjunto denso de pontos. Então tem bastante pontos aqui de exemplos e eu tenho um protótipo representando eles. O contra-exemplo, as bolinhas, eles estão em regiões mais esparsas ou com poucos pontos, né? Então tem poucos pontos aqui para realmente eu ter uma base para ter uma certeza concreta do que eu estou classificando. São pontos anômalos na distribuição da minha amostra de base de treino. Né? E com isso eu não posso dar nenhuma certeza se esses pontos foram classificados corretamente, né? E se eles representam alguma coisa, ou se são ruídos também. Né? Então como que eu faço para encontrar esses pontos? Protótipos eu posso usar qualquer técnica de agrupamento, né? Que retorna protótipos. Por exemplo, camedoides, né? Com camedoides ele vai fazer uma seleção de K exemplos que melhor representa a sua base de dados. Né? No caso aí, que melhor representa as suas predições. Então, isso já tem N bibliotecas que implementam esse algoritmo, é só aplicar na sua base e pronto. Né? E aí você verifica, bom, esse protótipo aqui eu vou classificar como meu modelo, é um protótipo dessa classe. E para encontrar contra-exemplos, a gente tem esse algoritmo chamado MMD Critic, né, que foi proposto em 2016 por Kim e outros autores. E ele funciona assim também, parece complicadinho, mas é simples. Né? Ele começa com uma escolha de protótipos e contra-exemplos desejados. Então, quantos protótipos eu quero e quantos contra-exemplos eu quero. E aí eu vou fazer a busca por protótipos usando um algoritmo guloso, tá? De tal forma que a distribuição dessa escolha tem que se assemelhar à distribuição real dos meus dados. Depois que eu encontrei os protótipos, eu vou procurar contra-exemplos com também um algoritmo guloso, de tal forma que eles se encontram em regiões que são subrepresentadas pelos protótipos. Então é a ideia desse gráfico aqui. Né? Eu quero protótipos em regiões que representam a minha distribuição dos dados.
E depois eu pego aquelas regiões que são subrepresentadas e encontro contra-exemplos. Então vamos lá, vamos dar mais detalhes. Para isso a gente precisa de uma função de kernel que vai ponderar 2 pontos de acordo com a sua distância. Funções de kernel são parte importante de vários algoritmos, né? Elas são funções que muitas vezes são usadas para criar um peso adaptativo entre 2 pontos, de tal forma que eu fale o seguinte: olha, se 2 pontos estão muito próximos entre si, a importância de usar esses 2 pontos para alguma predição é maior do que se esses 2 pontos estiverem muito distantes. Também tem que ter uma forma de calcular a distribuição dos protótipos, se ela é similar ao dos dados reais, e uma função chamada função de testemunha, que indica quanto duas distribuições diferem em um determinado ponto. Tá? Para o kernel, uma função interessante é a função radial, que é e elevado a menos gama vezes a distância euclidiana ao quadrado do ponto x e o ponto x' de referência. Né? Essa é uma função interessante porque, olha só, ele retorna zero conforme a distância entre 2 pontos tende ao infinito. Então, se a distância for muito grande, o valor vai ser muito próximo de zero. Né? E que computacionalmente vai chegar a zero por causa do limite da representação de ponto flutuante. Né? E quanto mais próximo eles estão, mais próximos de 1. Né? Se eles forem iguais, vai dar 1, porque, veja só, sendo iguais, a distância aqui vai dar 0, e elevado a 0 é 1. Né? Então, é uma função interessante porque é um peso entre 0 e 1. Né? E ele faz essa suavidade de transição entre quando eles estão muito distantes e muito próximos entre si. Para calcular a diferença entre a distribuição dos protótipos, né, e dos dados, a gente usa o chamado MMD ao quadrado. Que, veja, não se assustem com essa fórmula aqui, que é o seguinte: eu tenho a minha função de kernel K, né? Tenho os pontos x e xj. Peraí, deixa eu ver se eu tenho aqui deixa eu pegar aqui a legenda, que eu passo exatamente para vocês o que é cada coisa aqui. Eu esqueci de colocar no slide. Então é o seguinte: Z são os protótipos, X são os pontos da base de dados. Então primeiro eu tenho a soma da aplicação do kernel, né, entre todos os pares de protótipos, dividido por m ao quadrado. Né? Por que m ao quadrado? Porque eu estou vendo tanto zi com zj como zj com zi nessa fórmula aqui. Então eu vou ter, se eu tenho m protótipos, eu vou ter m ao quadrado termos nessa soma. Então o kernel, o valor médio do kernel para cada par de protótipo, né? Nesse outro lado aqui, vamos ver se essa outra ponta aqui, né, é a mesma coisa, só que com a base de dados. Então eu tenho n pontos na minha base de dados. Então eu vou calcular a média da aplicação de kernel para par nos meus pontos, né? E aqui, veja só, aqui eu tenho a aplicação do kernel para cada protótipo ZI com cada ponto XJ. Né? E nesse caso eu vou ter, novamente, porque eu vou fazer tanto de I para J, J para I, então vou ser 2 vezes dividido por M vezes M. Tá? Então o que eu tenho aqui é esse mais esse menos esse aqui. Se a distribuição for igual, eu tenho que o MMD vai ser igual a 0. Tá? Senão ele vai diferir de 0. Porque a ideia é que se for a mesma distribuição, ele vai... essa soma aqui, essas somas aqui vão equivaler a isso daqui. Tá? Então essa é a ideia do MMD. Vamos ver o próximo ponto aqui. Aqui então tem uma figura mostrando o MMD2, né? MMD ao quadrado, que ele fala o seguinte, olha, aqui eu tenho uma base de dados, né, com 2 atributos, x1 e x2, e aqui eu tenho
diferentes atributos, né? A primeira figurinha aqui no canto superior esquerdo, ele é simplesmente a base de dados. Esse aqui, eu escolhi esses dois pontos como protótipos, né? E o meu MMD2 falou que deu 0.316. Aqui eu escolhi 3 protótipos que está cobrindo um espaço maior da base de dados e captura melhor a distribuição. Então ele deu um valor menor aqui de MMD, 0.068. Então aqui ele está falando, olha, a distribuição nesse gráfico está se aproximando mais da distribuição real. E novamente aqui eu tenho com 2 protótipos que aumentou para 0.298, né? Então quer dizer, essa escolha de protótipo é melhor do que essa, e essa aqui é a melhor de todas porque compreende mais da distribuição. Para ser perfeita, provavelmente eu teria que ter um outro protótipo aqui, nesse ponto, tá? Então a ideia dele é esse, é ver o quanto que essa escolha de protótipos se aproxima da distribuição real. Então vamos lá. Algoritmo guloso para encontrar os protótipos. Começo com uma lista vazia. Enquanto eu não tiver M protótipos, eu faço o seguinte, para cada ponto da minha base de dados que não é um protótipo, que eu não quero 2 protótipos representados pelo mesmo ponto, vou calcular a redução de MMD2 quando o ponto é inserido na lista de protótipos. Então, eu tenho a lista vazia, né? Seria isso aqui, esse caso. Calculo o MMD2, né? MMD ao quadrado. O que acontece? Se eu tenho 0 protótipos, né? Isso aqui é 0, isso aqui é 0, então eu tenho que o meu MMD vai ser isso aqui, esse termo. Quando eu acrescento um protótipo, eu refaço a conta do MMD e vejo, diminuiu o meu MMD. O primeiro que eu colocar com certeza vai diminuir, né? O quanto que diminuiu? Aí eu vejo o próximo ponto. Diminuiu? Quanto que diminuiu? E repito isso para todos os pontos. Aquele ponto que mais diminui esse MMD2, eu vou colocar na lista de protótipo. Repito para encontrar o próximo protótipo e faço isso até que eu tenha M protótipos retornando à minha lista, né? Então é simples, extremamente simples. E agora, para encontrar o contra-exemplo, a gente precisa de uma função chamada testemunha, que é parecida, né? Então, testemunha de um ponto x é dado como a média do kernel de x com todos os pontos xi menos a média do kernel de x com todos os protótipos zj. Então, se a função for próxima de zero, quer dizer que a proximidade média desse ponto com os dados é parecida com a proximidade média com os protótipos. Então, o caso aqui é o seguinte, se esse x, né, tiver muito próximo dos protótipos, em média, assim, na média dos protótipos, isso aqui vai ser muito parecido com isso e vai dar zero. Agora, se ele está muito distante dos protótipos, não tem nenhum protótipo perto, vai ter um valor muito alto, né? E é isso que eu quero encontrar os contra-exemplos, quero encontrar aquele que maximiza a minha testemunha. Então, valores positivos indicam que os protótipos subestimam a distribuição e valores negativos que eles superestimam a minha distribuição. Tá? Então, eu tenho aqui, eu tenho 3 protótipos, eu acho, ou 2 protótipos, com MMD2 de 0.068. Deixa eu voltar aqui, que eu acho que o 0068 tinham 3, né? Isso, são 3 protótipos. Então, deixa eu colocar. Um protótipo aqui, outro protótipo aqui e outro protótipo aqui. Então, eu tenho esses protótipos que tem o MMD ao quadrado 0.068. E aqui tem alguns pontos que eu escolhi para calcular a testemunha, né? Então veja, a testemunha dos próprios protótipos não são 0, mas são próximos de 0. Menos 0.088, menos 0.006, menos 0.038. Esse ponto aqui que está bem no meio, né? Ou seja, ele não está próximo de nenhum protótipo, é um ponto subestimado pela distribuição dos protótipos, ele tem um valor 0.16, né? Positivo. Então lembra, valores positivos é uma superestimação.
uma subestimação. Estou subestimando aquele ponto, subestima a distribuição inferida pelos protótipos. E eu tenho esse aqui que deu um ponto menos 0,027, né? Que não é alto também, tá? Ele pode não ser escolhido como contra-exemplo porque ele está próximo de um protótipo aqui. Mas ainda assim é só um exemplo aqui de pontuação. E aí o que eu faço para encontrar os contra-exemplos? É muito parecido. Lista vazia de contra-exemplos. Enquanto eu não tiver M contra-exemplos, eu calculo todo ponto que não é listado como contra-exemplo. Eu calculo o valor absoluto da testemunha, o valor absoluto porque eu quero saber da magnitude, não do sinal. Eu não quero comparar um menos 10 com mais 10. Quero que ambos sejam 10, tá? E aí eu vou inserir aquele ponto que tem maior valor absoluto. Então é a mesma ideia dos protótipos, só que agora aplicado para contra-exemplos. E aí no final eu retorno essa lista de contra-exemplos, né? Ou seja, eu estou escolhendo como contra-exemplos aqueles caras que estão maximizando o valor absoluto da minha testemunha. Vai ser esse cara aqui, vai ser talvez um cara daqui, nesse ponto, dessa região aqui, talvez não, né? Não sei. Então, 3 carinhas daqui que vai aumentar esse valor de testemunho. E pronto, e com isso eu tenho como mostrar, né, exemplos e contra-exemplos do meu modelo de predição para falar, olha, esses caras aqui, eles representam um conjunto de predições. E esses caras aqui representam um conjunto de contra-exemplos que estão talvez em fronteiras de predição e que podem ser classificados erroneamente, né? E com isso você pode usar isso daí para debugar o teu modelo de predição e talvez até melhorar, ver, bom, esse caso aqui, esse contra-exemplo, se eu conseguisse extrair certo atributo, ele poderia melhorar minha predição. E aí você acrescenta no teu modelo, retreina e verifica novamente. Aqui é só uma figura ilustrando, né, um conjunto de protótipos para os dígitos, né? Então digamos que eu escolhi esses dígitos aqui para representar as diversas classes. Então tenho vários representantes de zeros, vários de 1, vários de 2. E com isso eu consigo olhar o que ele como ele percebe cada dígito, né? Então, um 2, né, pode ser escrito dessa forma aqui, dessa aqui, ou algo parecido com isso, que ele vai saber detectar. Vantagens disso aqui. Primeiro que mostrando protótipos e contra-exemplos, é fácil para um usuário leigo entender melhor o processo de classificação, né? Você não está mais passando para ele números que falam, olha, vai aumentar marginalmente a sua predição, esse aqui fala a importância dele se eu remover esse atributo da minha base. Esquece tudo isso, né? Você tem um exemplo concreto para falar, é como se eu falasse, olha esse imóvel aqui. Esse imóvel é um exemplo de um imóvel que custa 300 mil reais. Então aí você olha para ele e você tira a tua conclusão, então é porque tem bastante quarto e tem espaço na sala, é um andar alto, né? Então você tem um exemplo concreto para entender, para visualizar. Funciona com qualquer tipo de dados e modelos, porque ele estima a distribuição, então imagem, texto, modelo tabular, áudio, tudo bem, né? Contanto que eu tenha como fazer essa estimação, tudo bem. Se eu puder aplicar um kernel ali para calcular, vai funcionar. É fácil de implementar, né? O algoritmo é extremamente simples e permite descobrir esses casos de porta em que a predição pode não funcionar, que são os contra-exemplos. Dificuldades, vantagens, né? Determinação dos parâmetros nem sempre são simples. Vocês notaram que o kernel que eu apresentei tem um parâmetro gama que tem que ser ajustado. Dependendo do kernel pode ser ainda pior, pode ser mais difícil, né? E explica o modelo também sem detalhar propriedades dos atributos. Eu tenho esse imóvel aqui e ele custa 300 mil. Mas o fator determinante para isso eu não sei. Eu não sei se foi porque é um andar alto que teve um impacto maior, ou se é a metragem quadrada teve um impacto maior, eu não sei nada disso. Então, novamente, é aquele exemplo de explicação simples que, dependendo do contexto, é simples demais. Com isso, eu terminei essa parte de explicações globais.
Próxima semana a gente vai começar as explicações locais.